canal de comunicação da APS no YouTube. A APS é a seção sindical que representa professores e professoras da UFJF e do IF-Sudeste MG. Eu sou Isabela Freitas e estou substituindo meu colega Daniel Goulart no seu período de férias. E o tema da APS TV de hoje é o Seminário Organizativo do Andes. O seminário organizativo aconteceu entre os dias 31 de outubro e 2 de novembro em Brasília. O seminário reuniu mais de 120 professores de todo o país e o evento marca o início das preparações para o 34º Congresso do Andes, que vai acontecer em fevereiro de 2015. Para trazer algumas reflexões que aconteceram nesse congresso, nesse seminário, eu convido hoje a professora Marina Barbosa. A professora Marina Barbosa Pinto é professora da Faculdade de Serviço Social da UFJF e esteve à frente da diretoria do Andes por 2 gestões, não é isso, professora? E também participou do seminário. Professora, eu agradeço a sua presença. Em primeiro lugar, a gente sabe, Marina, que o seminário organizativo ele não tem um caráter deliberativo, né? Ele é um espaço de encontro, de trocas de ideias, de reflexões, para apontar algumas questões para a luta sindical. Né? Então, a partir da sua experiência no seminário organizativo, quais foram os principais desafios apontados e para serem colocados aqui na pauta da APS? Bom, a presença dos professores nesse seminário e a convocação desse seminário, ele vem no sentido de dar sequência a um conjunto de ações e reflexões que o Sindicato Nacional vem colocando em sua pauta já há algum tempo. E isso se justifica pelo fato de que a conjuntura das instituições de ensino superior, a situação da categoria docente, tem exigido a todos nós pensar as formas organizativas que o próprio sindicato já tem constituída e como melhor aprofundá-las, melhor analisá-las, melhor reconstruí-las, caso seja necessário, mantendo os princípios da autonomia e da democracia que orientam a trajetória do Sindicato Nacional. Nesse seminário, nós analisamos com bastante profundidade o contexto que hoje as instituições de ensino estão vivenciando e a categoria docente está experimentando. E a gente identificou que, na verdade, o centro para responder a esse quadro é aprofundar o trabalho de base, dar uma vitalidade a esse processo, mobilizar a categoria no sentido de fortalecer e enraizar cada vez mais o sindicato na base e como instrumento de defesa dos direitos dos trabalhadores, seguindo a sua trajetória histórica. Entendemos nesse seminário também que isso é uma condição para enfrentar os ataques aos direitos, para enfrentar as novas formas de estrutura da gestão das instituições de ensino, enfrentar, em especial, o processo intenso de precarização que a gente está vivenciando no nosso trabalho, associado a um componente muito importante que é o assédio moral, que tem hoje se configurado como quase uma forma de gestão da força de trabalho dentro das instituições. Na verdade, o que a gente percebe e identificou lá é que, para além de aprofundar as discussões internamente e pensar essas formas organizativas, nós também precisamos dar atenção a um processo externo. Nós precisamos construir alianças mais fortes e unidade de ação com setores dos trabalhadores que enfrentam e defendem bandeiras semelhantes à nossa, enfrentando a mesma situação, e também em âmbito internacional, fortalecendo a defesa de um projeto estratégico de educação, para que a gente possa responder às necessidades também da população com a qual a gente lida como trabalhadora de educação. E mais do que isso, também percebemos que era importante enfrentar esse desafio organizativo para acumular cada vez mais e avançar na democracia interna, garantindo uma maior representação da base, tanto nas instâncias de discussão quanto nas instâncias representativas do sindicato, respondendo inclusive a uma disputa de projeto sindical que existe na base do Sindicato Nacional, que está associado a um projeto de educação, a um projeto de sociedade, a democracia interna, a autonomia frente às administrações, ao governo, enfim. Então o seminário, na verdade, ele deu continuidade ao processo e colocou essa discussão num patamar superior, como você mesma disse, nos preparando melhor para discutirmos na base a nossa presença no próximo Congresso do Sindicato Nacional. Sim.
E um desses desafios, né, em relação à conjuntura política e educacional nacional é em relação à questão dos multicampos, da multicampia, quer dizer, a expansão da educação pública federal, né, provocou uma proliferação de campos espalhados, né, pelo país. E eu gostaria de saber a sua opinião a respeito desses desafios, de qual as consequências dessa expansão para a atuação do Sindicato Nacional e das seções sindicais locais. A gente enfrentou uma discussão organizativa importante e redundou numa experiência que foi vitoriosa naquele momento, no início dos anos 2000, quando a gente buscou organizar a presença do Antissindicato Nacional de um modo mais adequado à necessidade dos docentes da esfera privada. Nós constituímos naquele momento as seções sindicais multi-institucionais, né? Respeitando toda a dinâmica de organização sindical do ANTS, nós procuramos reunir profissionais de educação da área docente, de instituições diferentes, numa mesma área delimitada, né, regional, estadual, buscando dessa forma permitir que esses professores se organizassem e pudessem responder a um elemento que existe de modo muito intenso na área privada, que é a repressão à forma organizativa. E naquele momento a gente conseguiu constituir essa forma que respondeu adequadamente à necessidade organizativa. Hoje as instituições públicas e as estaduais, muito antes das federais, já experimentaram esse processo da multicampia, que hoje está sendo marca da expansão precarizada que o governo tem levado adiante nas federais. Esse tema também foi discutido entre nós, foi aprofundado e alternativas foram sinalizadas de modo que as seções sindicais pudessem discutir nas suas bases e levar para o Congresso para que a gente pudesse, caso a categoria considerasse adequada no seu Congresso, fazer alterações estatutárias que permitissem uma maior concentração de representação, ao mesmo tempo que a gente respeita a organização por local de trabalho, porque essa é uma marca do Antissindicato Nacional e isso nos permitiria responder a essa nova modalidade de gestão sem prejudicar a representação sindical. Várias sugestões aparecem nesse debate, como não só o debate de como a gente agregaria esses diferentes lugares, por vezes distantes quilômetros da sede da instituição e, portanto, da sede sindical, mas a gente poderia, alguns companheiros já experimentaram formas organizativas que usam instrumentos e recursos mais tecnológicos, que usam representação por regional dentro das seções sindicais, conselho de representantes e diretorias que alteraram sua composição para garantir presença desses lugares nas instâncias de deliberação do sindicato. Então, várias experiências já estão sendo travadas na base, desenvolvidas e que vão ser melhor discutidas no Congresso para que a gente possa encontrar as melhores saídas para garantir a representação por local de trabalho, a garantia da participação e a maior mobilização da categoria, respondendo a alterações que, na verdade, vão buscando minar a atuação sindical, mas o Antissindicato Nacional, com certeza, a partir da discussão na base, vai responder adequadamente a esse processo. Sim. Você mencionou na sua fala diversas vezes a questão da precarização da carreira do professor. E um dos pontos que surgiram no seminário organizativo foi em relação à função do professor tutor dos cursos de educação à distância, né? O que foi apontado como desafio, como proposta para essa função de professor tutor? O Antissindicato Nacional ele tem uma trajetória de jamais imaginar o debate organizativo da sua categoria, a defesa dos seus direitos, descolado da defesa de um projeto estratégico de educação. Portanto, o acúmulo que o sindicato tem sobre o projeto em vigor de educação no país, em especial educação no âmbito do nível superior, já nos permite uma análise bastante crítica de como a educação à distância tem sido usada no Brasil em termos das relações do Estado com o capital, em termos de um tipo de formação que não é adequado para responder às necessidades da população brasileira, um tipo de formação que, na verdade, responde mais diretamente às exigências do mercado e que traz em si uma maior precarização ainda do trabalho docente e dos profissionais que lidam com isso. O que nós acumulamos dessa discussão, que essa sim, do ponto de vista de como lidar com os trabalhadores dessa área, é mais recente no sindicato. Então nós acumulamos, primeiro, um compromisso, isso foi selado, de que nós vamos enfrentar esse debate
discutir na base e ver as melhores formas de responder. E a compreensão mais geral que norteou essa discussão e que a gente pensa que é adequada é entender o seguinte: nós estamos lidando com novas formas de absorção da nossa mão de obra docente, novos tipos de contrato, novas funções que são exigidas. Mas isso nos coloca uma exigência que é pensar quem é esse trabalhador, como esse trabalhador se insere nessa relação de trabalho e qual o tipo de organização que esse trabalhador necessita para responder à sua condição de um trabalhador que é explorado, que é precarizado e que precisa ter a defesa de uma estrutura sindical a serviço dos seus interesses. O Antissindicato Nacional, nesse seminário, como eu disse, selou o compromisso de fazer essa discussão na base, de enfrentar esse debate e entendendo que a construção de um projeto educacional vai estar acoplado necessariamente à defesa dos interesses daqueles que exercem a atividade docente como trabalhadores. E vemos a forma de como essa possibilidade, ou não, a categoria vai decidir isso, de organizar esses trabalhadores na fileira do ANTI pode se estabelecer de alguma forma, ou entendemos que temos que construir uma alternativa a isso. Mas o que ficou claro para a gente é que é mais uma forma de absorção de mão de obra docente nos quadros da precarização do trabalho e de um modelo de educação que não está a serviço de uma educação superior assentada no princípio da indissociabilidade da pesquisa, do ensino e da extensão, que possa de fato formar profissionais críticos, profissionais com capacidade propositiva para resolver os problemas da população brasileira. E o ANTI, ao lutar contra isso, se enfrenta com a exigência de perceber e encontrar formas de como responder aos interesses desses trabalhadores que hoje exercem atividade docente nessa quadra da educação superior no Brasil. Tá bom, professora. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Até a próxima.